Módulo 6, finalmente, planejamento. É basicamente a gente pegar essas receitas e despesas e começar a dar um norte para elas em relação a como planejar. Se você não se planeja, muitas surpresas aparecem no meio do caminho e aí essas surpresas, muitas pessoas falam, aconteceu. Papo furado, sempre vai acontecer. Surpresas sempre acontecem, gente. Por isso que é tão importante a gente se planejar. É claro que as surpresas elas acontecem, por isso que quando a gente tem um planejamento, as coisas acontecem, mas você acaba não perdendo o chão, porque a grande base está planejada. Só que muitas pessoas elas acabam simplesmente não planejando, vivendo a vida que nem o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Assim não dá. A gente precisa se planejar para colher os resultados. Imagina alguém que quer plantar alguma coisa, batatas. Ele falou, vou plantar. Ótimo, mas se você quer colher, você tem que ter um planejamento, quando colher, como fazer, etapa por etapa. Caso contrário, você vai acabar não colhendo aquilo que gostaria, ou quem sabe, ou até, muitas vezes, nem colhendo. Por isso, nesse módulo, planejamento. Se você chegou até aqui, você passou por muita coisa até agora. Receitas e despesas, que foram os 2 últimos módulos, se você pegou qualquer dúvida que está lá, não prossiga. Pare, pause e volte. Avalie, reavalie, depois dá o play nesse vídeo para que a gente possa falar de planejamento como se deve. Mas, supondo e entendendo que você está comprometido com o treinamento, a gente vai falar do planejamento e, primeiro, como é que você vai elaborar um planejamento. Primeiro passo, a gente vai começar devagar, a gente tem que colocar horizonte. Se você é uma pessoa que nunca planejou, não adianta eu falar para você, planeje os seus próximos 3 anos. Ideal, por causa das metas. Mas vamos começar devagar, pegando o ritmo e depois a gente chega lá na receitinha, na cerejinha do bolo. Primeiro, mês que vem, você tem que avaliar como vai ser o mês que vem. A gente vai planejar esse mês, as coisas começaram a caminhar, vamos para onde? Avaliamos e vamos nos planejar para os próximos 3 meses. Começou a fluir, começou a caminhar 1 ano, começou a caminhar 3 anos, e aí a gente vai aumentando o grau de desafio. Se você não consegue planejar o próximo mês, do que adianta eu pedir para você planejar os próximos 3 anos? Eu vou estar sendo maluco. Por isso que é importante a gente criar esses exercícios para que nós possamos planejar um período de cada vez. Primeiro a gente vai planejar o mês que vem, e esse capítulo ele vai falar muito sobre isso. Segundo passo, não se esqueça de conciliar planejamento com as metas de curto, médio e longo prazo. Não adianta você ter uma meta do que você quer e quando você simplesmente vai olhar no teu planejamento, uma coisa não conversa com a outra. Você vai colocar o seu planejamento e a sua meta um do lado do outro e no momento que planejar, fazer o conciliamento de uma coisa com a outra. Se você diz nas suas metas que você precisa ter uma economia de R$1.000 por mês e no teu planejamento está dando uma economia de R$500, eles não estão conversando. Você precisa parar naquele momento e falar, opa, ou reavaliar a meta ou muda o planejamento. Por isso é tão importante. Só que o planejamento, não adianta você mudar o planejamento para encaixar. Porque a gente não pode dar aquele jeitinho brasileiro nas coisas. Vou dar uma mudadinha aqui para encaixar e no final do mês você não realiza, você quer enganar quem? A pessoa que mais se engana, essa pessoa que ela pega e começa a se enganar, é o maior criminoso que eu conheço de futuros. O cara que se engana. Não minta para você mesmo. Coloca um do lado do outro e concilia. Mais um ponto. Se você quiser meta agressiva, pelo menos que você vai ter que abdicar de várias coisas, minha opinião, vale a pena você dar uma relaxada e colocar um prazo maior. Por quê, gente? Às vezes a gente fica empolgado na hora de colocar a meta e a gente assume muitos compromissos que esse compromisso não vai conseguir seguir pelos próximos meses, porque você vai cansar, a mala está sendo muito pesada, você vai caminhar e vai começar a ficar dolorido. Então, gente, é importante demais, demais que se porventura a sua meta seja tão agressiva, mas tão agressiva, mas tão agressiva, eu prefiro e eu aconselho que você dê uma relaxada nela, transforme ela numa meta menos agressiva, aumente o prazo para que aí sim você possa cumprir com esse objetivo. Não estou falando isso para ficar mais fácil a tua vida. Eu estou falando isso para que a sua vida fique melhor planejada. Porque muitas vezes uma coisa tem que abdicar de outras. E às vezes essa coisa que a gente abdica é algo que pode gerar um peso muito grande. Por isso dá uma relaxada. Exemplo, se você simplesmente pegou e falou, olha, eu tenho que economizar R$1.000 por mês. E no teu orçamento ele vai sobrar exatamente R$1.000. E para isso você tem que parar de sair com sua esposa ou com seu marido.
Cara, eu prefiro e eu aconselho que você diminua para 800 por mês e esses R$200 você dedique a essa atividade. Porque uma hora ou outra as coisas vão começar a ficar tão pesadas que essa meta vai passar a não ter aquele sabor gostoso de conquista. Mais uma, se comprometa com o seu planejamento, não importa os desafios. Desafios, gente, vai acontecer. Não tem como a gente falar, não vou ter desafios. Só não tem desafios, só não tem problemas quem morreu. Quem está aqui tem desafios diários, semestrais, mensais e surpresinhas que aparecem no meio do caminho. Deu um resultado negativo no teu primeiro planejamento, cara, você sacode a poeira, abre um sorrisão e segue em diante, ok? Não abandona a tua meta simplesmente pelos resultados negativos que vão acontecer. Vão acontecer. E para isso, a gente precisa ter controles e rotinas práticas para que você nunca perca o controle e você possa olhar a tua meta de pertinho, o teu planejamento de pertinho. Não adianta a gente não ter um controle nenhum e perder a meta de vista, perder o planejamento de vista. O controle tem que ser prático e tem que ser um controle que gere o resultado necessário. Para isso, a gente vai olhar o mês seguinte de um caso, para que aí sim a gente possa realmente conseguir entender um pouquinho mais de como as coisas vão funcionar. Vamos pensar no seguinte, maio e junho, 2 meses hipotéticos, que a gente olha 2 meses de uma pessoa. Essa pessoa, ela tem o mês de julho e ela tomou a decisão de fazer um planejamento do mês de julho dela. Ok, os ganhos, as despesas separadas por grupo, como a gente viu, e o resultado. Mês de maio, sobrou R$ 1.480 para ela. Aqui, no mês de junho, teve uma queda drástica no planejamento dela. Com certeza as metas podem ter sofrido bastante. E agora, ela já está visualizando que pode ter um período negativo. Pode acontecer? Pode. Todo mundo pode ficar no negativo. Só que a gente está falando de um orçamento, a gente está falando de um mês que nem começou. Para mim, isso é quando o cara já entrega os pontos. Aquela pessoa que fica na passiva. Não. Vamos trabalhar para recuperar o jogo. Como? Primeira coisa, o orçamento. A gente repara aqui o perigo que está acontecendo. Padrão de vida dele, olha o problema, gente. Padrão de vida dele está construído sobre o plano B. Por quê? Porque as despesas dele são maiores do que o plano A dele. Isso é um ponto interessante demais para a gente conversar. Se você tem o plano A, B, C, a gente olhou no capítulo falando sobre receitas, o caso do João e da Maria. O João só tinha um plano e a Maria tinha plano A, B, C, D. O maior conselho que eu posso te dar é: não coloque o seu padrão de vida sobre o seu plano A, B ou C. Ou seja, se você tem um plano A e você toma a decisão de dedicar o seu tempo parcial para um plano B, não adianta você pegar o seu padrão de vida e começar a subir ele para o plano A e plano B, porque para mim não faz sentido você dedicar parte do seu tempo para construir algo maior do que você consegue construir com o seu plano A, e você simplesmente começa a utilizar os recursos que você gera no teu plano B para ficar pagando o teu padrão de vida atual. Não é para isso. Plano B é para futuro. É você construir suas metas, cara. Então não coloca o seu padrão de vida conectado no plano A e B. Nesse caso, o máximo que ele podia ter de despesa seria o quê? 7.200. Por quê? Porque o plano A dele tem que ser responsável. Tudo que vier do plano B dele é plus, é bônus, ok? Isso é muito importante. E aí a gente olha que o padrão de vida dele está no plano B, aqui provavelmente é um salário, só que esse cara, olha o que aconteceu, caiu o plano B dele, e ele já está prevendo mais uma queda. Só que o padrão de vida dele está tão pesado, mas tão pesado, que ele não consegue. Esse cara tem que fazer um trabalho de diminuir os gastos para cada vez livrar mais o plano B dele. E o bacana de tudo isso é que o lucro só está acontecendo quando o plano B vai bem. Errado. Porque se o plano B dele vai para cucuia, olha o que acontece, o plano A dele não é suficiente para pagar o custo de vida dele. Cheque especial, dívida, juros, aí não dá. Ninguém vence o cheque especial, gente, é muito difícil. E aí a gente começa a falar de 5 passos para planejar. São 5 passos que a gente precisa entender. Primeiro, concilie seu orçamento com as metas, a gente já falou sobre isso, então eu falo de novo de tão importante que é isso. Não adianta a gente ter um cara de um lado e um cara do outro que não se conversa. Sabe, marido e mulher que brigaram e não querem conversar mais? Não dá, os dois têm que conversar. Metas e planejamento alinhados. 2, sempre avalie o que pode ser melhorado das suas receitas e despesas. No caso anterior, a gente sabe que o plano B dele pode ser melhorado, mas em paralelo a isso, ele precisa melhorar as despesas. Esse cara ele tem que ter. E quando você for montar o seu planejamento, monta uma zona de desconforto um pouquinho maior, porque você não pode planejar o mês que vem simplesmente com aquele conforto absoluto. É bacana você cada vez colocar um desafiozinho maior,
Por quê? Porque naturalmente você vai tendo mais resultados e isso vai ajudar você a construir seus objetivos. Seja realista, mas sem perder o otimismo. Não seja aquele realista que é pessimista. Isso não. Não confunde aquele realista pessimista. Falei, avisei, nananina não. Realista com otimismo. Cara, seja real, seja uma pessoa que avalia, mas seja otimista, porque você sempre vai conseguir mais do que aquilo que você planejou. É aquele velho exercício, estica a sua mão para cima, o máximo que dá. Conseguiu? Agora mais um pouquinho. Aí a mão vai mais um pouco. Por quê? Você podia ter feito muito melhor na primeira vez. E é isso que a gente tem que entender. Você pode fazer melhor. Entre fazer o melhor e fazer o possível, faça o melhor. O possível não, porque o possível muitas vezes você vai pegar e você vai se limitar. Encontre os gargalos que te fazem perder o controle. Disso vai ser uma parte específica que eu vou tratar e acompanhe os gargalos de perto. Eu vou falar desses dois depois, por último, porque agora a gente vai voltar para o nosso planejamento. Dá uma olhada aqui agora. Eu mexi um pouco no planejamento dele. Porque se você comparar o que estava no primeiro e agora o que está no segundo, voltamos a ter lucro. Porque é um planejamento, é uma meta, é um objetivo de curto prazo para ele poder recuperar as contas. Duas coisas foram pontos focais aqui dentro. Primeira, vamos trabalhar para melhorar o orçamento. Como você já pode colocar uma meta pior para o mês que vem? Como assim? Vamos trabalhar para melhorar? Então, de um lado, plano B subindo para dar o fôlego financeiro para esse cara, mas aqui nós precisamos trabalhar essas despesas e nos próximos meses trabalhar para que ela fique o mais focada possível no plano A. Você não pode ter essas despesas conectadas no plano A, B, C. Plano A para pagar a conta, B e C construir riqueza. Ok, então vamos lá. Buscar o lucro novamente. A meta, eu comecei de baixo para cima, a gente tem que buscar o lucro. Pode ser mais ou menos, mas não dá para a gente entregar os pontos e ficar negativo. Ótimo. Número 2, trabalhar para aumentar o plano B. Cara, arregaça as mangas, vamos trabalhar. A empresa está indo, cara, vai trabalhar mais. Não está caminhando as coisas, cara, se dedica mais, inovação, busca alternativas. O que não dá é para você começar o mês já falando que não vai rolar. Orçamento reavaliado nas metas. Aqui, esses pontos foram os pontos que, quando você olha o orçamento que estava, ele estava repetindo o junho. E a minha dica é o seguinte, como era o mês anterior, ele estava melhor ou pior? No caso do mês anterior, ele gastou menos do que o mês de junho. Só que simplesmente a pessoa planejou que o próximo mês seria igual ao anterior. Como que era esse mês? Pega de base como você vivia antes, para que você possa buscar um resultado mais econômico. E aí começa a ter uma zona de desconforto, porque aqui nesse caso é obrigatório. Porque esse cara precisa baixar o padrão de vida dele para conectar no plano A. E quanto antes ele fizer isso, antes as metas dele chegam. E aí, para isso, esse cara vai buscar o lucro de novo, vai trabalhar para aumentar o plano A, o plano B dele, enquadrar nas metas, e aí com isso a gente vai buscar o quê? Os gargalos desse cara. Agora é o ponto-chave. Por quê? Quando você pega um orçamento, você tem que pegar o passo 4. Nesse passo anterior, a gente olhou os 3 primeiros passos, conciliar as metas, a gente começou a falar sobre o que dá para melhorar das receitas e despesas e, ao mesmo tempo, também, a gente começou a colocar dentro dos passos o realismo, mas sendo otimista, que é o caso do meu plano B, que eu peguei e aumentei o custo, porque eu acredito que dê, sendo otimista, caso não dê, tudo bem, mas pelo menos eu tentei atingir um objetivo maior, foi um pouquinho menor, mas você trabalhou pelo melhor, não pelo possível. E aqui na hora, quando a gente pega o orçamento, fez os 3 primeiros passos, conseguiu fazer o conciliamento, conseguiu se planejar para o próximo mês, esse é um exercício contínuo, porque a partir do momento que você se acostumar a trabalhar para o próximo mês, vamos fazer orçamento trimestral, semestral, anual, 3 anos. Só que o grande fator-chave do planejamento, e essa é a hora que eu quero que você preste muita atenção, é olhar passo 4, avaliar os gargalos. Gargalos, gente, o que são os gargalos dentro das nossas despesas? São aqueles gastos que na hora H a gente perde. Sabe aquela coisa que a gente perde? Aquela coisa que muitas vezes a gente tem uns gastos curtinhos, que nem percebe e quando soma no final do mês, descobre o monstro que virou aquilo. Pessoas que trabalham como comerciais tomam muito cafezinho durante o dia. R$4 cafezinho, R$5 cafezinho. Quando você soma no final do mês, às vezes o cara gastou R$600 de café, R$300 de café. Muito almoço fora. Quando você olha, de 20 em 20 reais, no final do mês deu R$1.000.
aquelas coisinhas, sabe os detalhezinhos? Isso chamam-se gargalos. Gastos pequenos que muitas vezes, quando a gente soma, viram gastos enormes, mas que a gente gasta por não sentir. Por exemplo, se eu falar para você, vamos comprar uma máquina de lavar agora, você vai virar e vai avaliar muito mais. Por quê? Porque simplesmente é um custo muito alto. Então, geralmente é muito mais avaliado. Vamos tomar um cafezinho agora, eu e você? Você não vai pensar duas vezes, a gente vai tomar esse cafezinho. Porque é um gasto curtinho, é um gasto pequenininho que cabe no bolso de qualquer pessoa. Só que quando a gente soma isso tudo, no final do mês, olha o impacto que dá. Eles são os gastos que dentro do nosso planejamento a gente vai olhar que nem numa sala de aula aquele aluno que arrebentava tudo. Na sua sala de aula, de repente até era você, aquele aluno que o professor falava, vem pra cá e senta na primeira carteira, porque você botava para quebrar. Ótimo, só que esse é o grande ponto. Os gargalos têm que ser olhados de perto, nunca descuida deles, porque eles podem ser a grande fonte de economia da gente, sem pesar muito na nossa vida. Como? Moradia é gargalo? Não. Gastos grandes. Lembra quando a gente começou a falar de despesas lá atrás? Gastos grandes, robustos, pode ter uma economia, mas não é o gargalo, não é gasto pequenininho. Alimentação. Aí eu posso ter alguns custos na padaria, os pãezinhos, o leite, assim por diante, que pode entrar como gargalos. Transporte. Também não. Pode ser até a gasolina, mas geralmente a gente visualiza os gastos do transporte. Não é uma coisa que, opa, apareceu. Geralmente, gasolina, seguro, impostos, tudo a gente sabe exatamente de onde vem. Saúde. Também não, porque saúde, quando você começa a ter alguns gastos adicionais, é por causa de alguém que ficou doente. Acaba sendo muito mais na surpresa e por isso tem que ter uma reserva de emergência. Educação. Também não, porque educação você paga a parcela da faculdade ou você paga os materiais da faculdade. Pode até ter um período de um gasto aqui, outro ali, mas não é disso que a gente está falando agora. Despesas pessoais. Aí é foguete. Despesas pessoais é um drama, gente. E aí a gente precisa olhar de perto. Lazer. Também pode ser. Mas geralmente o lazer ele tem um gasto um pouquinho maior, muitas vezes. Viagens não e outros não. E por isso, para a gente poder olhar os gargalos, que são aquelas contas que gastamos no dia a dia, e quando chegamos no final do mês, a gente fica assustado com o tamanho do gasto, para isso eu selecionei dois que sempre são grandes vilões. Alimentação, principalmente entrando na alimentação cotidiana, e também as despesas pessoais. Dentro do nosso orçamento, R$900 foi dedicado à alimentação, a ideia é que aqui seja 900, e R$600 é o orçamento do mês para despesas pessoais. Quando eu peguei esses dois caras, eles são gargalos, aluno ruim, vou botar pertinho. Como agora? Eu vou pegar, e aí esses R$1.500, voltando aqui 900 mais 600, 1.500, esses 1.500 eu vou pegar e dentro do Economia Sem Mito você acha essa planilha de controle de gargalos. Pega esses 1.500 e distribui como vai ser o gasto dia por dia, só desses caras. Porque aí você consegue controlar, você cria um orçamento diário. Posso gastar 35 na segunda, 35 na terça. Na sexta eu vou subir para 50. Sábado e domingo eu gasto mais geralmente. Só para você ter um planejamento, uma visão para poder olhar para onde esse dinheiro vai. Aqui você vai preenchendo como é que aconteceu. Terça você planejou R$35. Olha só, você acabou gastando R$5 a menos. Quarta também gastou 5 a mais, um compensou o outro. Só qual a ideia desse planejamento, gente? Olhar os gargalos de perto, não perder o controle daquilo que você estimou, para que dentro do seu orçamento a gente consiga chegar nessa meta. E os gargalos eles são culpadíssimos quando a gente não chega nelas. E aí simplesmente a gente vai acompanhando dia após dia. E qual é a meta? O valor considerado no gargalo são as contas que você considerou. No meu caso, alimentação e despesas pessoais. A meta é que esse valor no final do mês seja igual ou menor que zero. Ou seja, se eu me propus a gastar 1.500, se eu gastar 1.500 aqui, tudo bem, a meta foi atingida. Se conseguir melhor, ok, mas não pode piorar, ok? Então isso é bacana a gente comentar. Por quê? Porque o mais legal de tudo isso é que você colocou esse orçamento, pode gastar o orçamento, não passar. E esse é o problema, as pessoas passam e elas nem estão olhando como que passaram. E aí a soma dessa semana deu R$6, ou seja, eu fiquei R$6 positivo. R$5 que eu ganhei nesse dia, perdi nesse ganhei 3, nesse 17 fui perdendo. Ou seja, quando eu olho o resultado da primeira semana, dentro do meu planejamento, eu consegui ficar positivo R$6.
R$6 positivo. Quer dizer que, dentro do meu orçamento, nessa semana, naquilo que eu podia gastar, eu fui melhor do que o esperado. Esses R$6 vão ser usados na semana seguinte, para aí sim, de repente, poder ficar um pouquinho mais tranquilo em relação a isso. E para a gente poder fechar esse módulo de planejamento, essa é uma forma que a gente tem de se planejar com planilhas, cadernos e formas mais automatizadas de se planejar. De repente, você é uma pessoa que não se planeja muito bem. Você é uma pessoa que não consegue se planejar dessa forma. E aí entra uma das estratégias mais incríveis dentro do planejamento, que é uma estratégia que muitas pessoas usam e tem um efeito muito incrível, que é você utilizar a estratégia das caixas. Ou seja, pode ser caixas, envelopes, aquilo que para você fizer sentido. Então você vai ter suas caixas, pode ser quantas você quiser, e quando entrar o dinheiro para você no mês, a gente pode simplesmente separar. 10 a 20% vão para a caixinha verde, que é a caixinha da reserva financeira. Lembra? Guardar sempre primeiro, se pagar primeiro, de 10 a 20%. Na segunda caixinha, você pode colocar as contas da sua casa. Na terceira caixinha, você pode colocar o dinheiro para alimentação e transporte, por exemplo. Na quarta caixinha, você pode colocar as despesas pessoais. Na quinta, os estudos e na sexta, a diversão. Se você ganhar R$1.000, você já pode ir separando caixinha por caixinha, porque aí você não vai perder o controle. Só que o principal caixinha é aquela, a verde, porque ela é o dever de casa. Você já conseguiu fazer o seu dever de casa. E com isso, muito do seu planejamento vai ser feito. Aqui eu coloquei duas alternativas para vocês planejar. Avaliando pelas planilhas ou avaliando nesse método, que por mais que seja, muitas pessoas falam, nossa, que método arcaico. Pelo contrário, lembra que eu falei? O controle, ele não é o controle que é bom para mim, é o controle que é bom para você. Contanto que você resolva, contanto que você consiga crescer e evoluir, não importa qual é a forma de controle, é melhor feito do que perfeito, gente. E com isso daqui a gente consegue. Essa estratégia das caixas, com certeza, é uma estratégia que pode te ajudar muito se você não for um grande utilizador das planilhas. E se for um utilizador de planilhas, ótimo. É uma regra a mais para você implementar, ok? O próximo módulo a gente vai falar muito sobre dívidas. Então, faz o teu planejamento e depois a gente vai pegar receitas, despesas, agora a gente entra em dívidas. Aproveita demais, feliz demais em relação a esse curso e tudo que a gente está tendo de feedback e eu te vejo no próximo módulo, pessoal.